Olá, queridas e queridos, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa gravação. Nós vamos retomar a nossa semana de TET, Tecnologia dos Materiais, Ensaios Mecânicos e Tratamentos Térmicos, e agora a gente vai entrar numa fase do nosso aprendizado que vai falar sobre os ensaios mecânicos. Os ensaios mecânicos serão divididos entre os ensaios destrutivos, os não destrutivos, e eu vou tentar descrever aqui para vocês, comentar aqui com vocês alguns desses ensaios, já dando aqui alguns recados. O conteúdo de ensaios destrutivos é bastante longo, portanto, eu vou dividir a aula de ensaios destrutivos em algumas partes, num total de 5 partes. Eu vou fazer ensaios destrutivos parte 1, 2, 3, 4 e 5, e a cada aula eu vou identificando para vocês em que parte do conteúdo nós estamos. Para a gente começar essa atividade, eu já vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Um minutinho. E vamos lá. Vamos para a apresentação. Bem, essa aula de ensaios destrutivos, ela vai versar sobre vários assuntos relativos a esse conteúdo. Só um minutinho. Vamos voltar. Pronto. Agora sim, né? Vou compartilhar a aula aqui com vocês. Isso, perfeito. Fiquei um tempinho, né, entre o Natal e o Ano Novo. Fiquei meio besta. Vamos lá, do começo. Então, vamos lá de novo, essa aula de ensaios destrutivos, dividida em 5 partes, 5 aulas, portanto, vai falar sobre vários assuntos relativos aos ensaios destrutivos. E nessa primeira aula, essa aula 1, a gente vai falar genericamente sobre ensaios destrutivos, o que são, para que servem, levando em consideração alguns conceitos que vocês já conhecem sobre esse conteúdo. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver uma animação que fala sobre os diversos tipos de materiais. A gente está vendo aí uma quantidade de materiais monocristalinos, né, onde a gente tem só um tipo de cristal, mas o vídeo está focando no material policristalino. E aí vamos nos lembrar, né, que os metais todos são policristalinos. Eles são formados, né, por múltiplas estruturas cristalinas, que se formam a partir da organização geométrica dos átomos em reticulados cristalinos. Os reticulados cristalinos crescem conforme o processo de solidificação acontece, porém esse crescimento ele se dá em orientações diferentes. Sendo assim, essas orientações diferentes determinam que esse material, o material metálico, por exemplo, seja formado por múltiplos cristais, seja policristalino, tenha várias estruturas cristalinas organizados em direções diferentes, orientados em direções diferentes. Lembrando, que a gente vai falar sobre os ensaios destrutivos, a gente vai falar basicamente da aplicação desses ensaios aos materiais de trabalho. Então, por isso, a ideia, de utilizar essa animação para a gente se lembrar disso. Outra consideração bastante importante, que a gente deve fazer, que uma estrutura cristalina é um arranjo dos constituintes internos do material em escala atômica, né? Lembra que o que a gente está vendo aqui, essa representação, é uma representação em esferas reduzidas, a gente está vendo uma imagem micrográfica, né? E aqui também numa ampliação de aproximadamente 20.000 vezes, e a gente observa que essa estrutura, ela é do tipo cristalina, ela tem uma orientação geográfica definida. O comportamento mecânico de qualquer material de engenharia é função da estrutura interna e da sua aplicação em projeto. A gente aprendeu isso quando nós falamos sobre microestrutura, sobre estrutura cristalina, como que ela se forma, as múltiplas estruturas possíveis, as estruturas TCC, CFC, HC, como é que isso acontecia durante o processo de solidificação. É importante também a gente falar sobre processamento, porque os materiais que vão ser ensaiados, os quais passarão por esses ensaios destrutivos, provavelmente já sofreram ou sofrerão algum tipo de processo, algum tipo de processamento. E isso pode ser ou o objetivo do ensaio, verificar
quais foram as propriedades modificadas pelo processamento, ou antes do processamento, verificar se determinado material pode ser processado de determinada maneira. O processamento, portanto, é um conjunto de transformações realizadas nos materiais, como eles vão ser fabricados, como eles vão ser processados. O desempenho, o que é o desempenho de um material? É o comportamento em determinada situação, se vai ser satisfatório ou não, se o material pode ser utilizado em uma determinada aplicação ou não deve, porque ele não vai ter um bom desempenho naquela condição. Propriedades são aquelas, né, são as qualidades do material, é a resposta do material a um estímulo que o ensaio vai oferecer, ou que o processo vai necessitar. Propriedades físicas, químicas, mecânicas, né? Então, essas propriedades podem ser de naturezas diferentes. Bom, as propriedades físicas são as que determinam o comportamento do material em todas as circunstâncias do processo de fabricação e da sua utilização. Estão divididas em mecânicas, térmicas e elétricas. E as propriedades mecânicas, elas aparecem quando o material está sujeito a esforços de natureza do tipo mecânica. Isso informa, né, que essas propriedades determinam a maior ou menor capacidade, o tipo de desempenho, né, que o material tem para transmitir ou resistir aos esforços que vão ser aplicados, né, ao tipo de esforço utilizado no ensaio, ao estímulo. Essa capacidade é necessária não só durante o processo de fabricação, mas durante o serviço, durante o trabalho, durante a utilização desse material. Então, aqui, ó, as propriedades físicas nesse organograma estão divididas em óticas, densidade e mecânicas. As óticas, cor, risco e brilho, a densidade ela é única por si só, e as propriedades mecânicas estão divididas em dureza, clivagem e fratura. É uma maneira interessante, né, da gente discriminar as propriedades físicas. Uma calopsita que gostaria muito de estar nessa aula também com vocês. Me desculpem o som, eu não posso calá-la. Ela vai fazer o fundo aqui da nossa aula, tá? A estrutura do material. A gente já aprendeu, né, que as estruturas cristalinas, elas se organizam de forma a se organizar num reticulado cristalino. Então, a estrutura é o arranjo dos constituintes internos do material, microestruturalmente, em escala atômica. Então, aqui a gente está vendo essa animação, né, que mostra que essas estruturas, elas se organizam e elas se movimentam de acordo com a aplicação de estímulos sobre elas. E processamento, né? Como que quando a gente fala de processamento, a gente está falando de quê? Bom, a gente está falando de processos de fabricação. Aqui, ó, a gente tem alguns tipos de processos de fabricação sendo mostrados para vocês. Aqui uma laminação, numa chapa passando entre dois cilindros laminadores, que giram com a mesma velocidade em direções opostas, portanto, uma chapa, ela chega aqui, né, com uma espessura maior, do outro lado vai sair com uma espessura menor. Aqui a gente está vendo um exemplo de forjamento, né, forjamento a quente, onde o material sofre alterações volumétricas. Aqui a gente está vendo um processo de estampagem, onde a chapa metálica, né, entra nesse conjunto matriz-função, e a gente obtém aqui alguma coisa em forma de copo. Aqui nós estamos vendo, né, um processo de fabricação que envolve também a utilização de calor e a compressão aqui de um material granulado, né, como, por exemplo, metalurgia do pó. Aqui nós estamos vendo um processo de fundição, onde a carga metálica líquida entra aqui nesse molde, né, e após o processo de endurecimento do material metálico, solidificação, eu tenho uma peça pronta. Aqui a gente tem um processo de extrusão, onde eu empurro esse material metálico aquecido, né, com esse êmbolo através dessa matriz, e do outro lado eu tenho uma barra com dimensões definidas, e aqui a gente está vendo um processo de trefilação, onde eu tenho aqui um carrinho, né, alimentando esse equipamento, onde esse fio aqui, ó, esse fio máquina passa através dessa matriz chamada trefila, e essa parte do equipamento aqui puxa o fio máquina através dessa matriz, essa fieira, aumentando o comprimento desse fio e reduzindo o diâmetro. Todos esses são processos, né? Laminação aqui, forjamento aqui, estampagem aqui, metalurgia do pó aqui,
Aqui a gente tem um processo de embutimento, aqui a trefilação e aqui a fundição. Todos são processos de fabricação. Para que o material passe por esses processos todos, ele tem que ter propriedades específicas. E para que ele possa ser utilizado após esses processos todos, ele também tem que ter propriedades específicas. Os ensaios é que vão determinar se esses materiais têm ou não capacidade, né, de desempenhar bem a sua função ou nos processos ou após os processos. Aqui a gente tem, né, o exemplo da aplicação de um estímulo, né? Aqui a gente está vendo um equipamento fazendo uma espécie de compressão, aqui a medição desse efeito do processo de compressão, e aqui determinados materiais que vão ser utilizados nesse tipo de processo. Então, vejam, né, aqui a gente está vendo o resultado de um ensaio e como cada material se comporta durante a utilização durante a aplicação desse estímulo. Vocês verificam, né, a gente tem 2 materiais que têm um bom desempenho e um terceiro que não tem um desempenho tão bom assim. E o desempenho, né, de uma maneira muito cômica, como é que a gente pode ver? Aqui a gente está verificando alguns materiais que foram fabricados para determinadas aplicações, mas, segundo o que a gente vê aqui, em determinado momento, esses materiais não tiveram um desempenho muito bom. Aqui a pessoa chuta aqui a cadeira, achando que a cadeira, de uma maneira total, vai cair, esse sujeito vai levar um tom, mas não acontece isso, na verdade. Provoca um cisalhamento aqui no pé da cadeira, e esse rapaz, não sei como, continua sentado. Aqui essa corrente, né, que se arrebenta durante um processo aqui qualquer. Aqui essa turbina que vai sofrer um colapso aqui, não teve propriedades térmicas para suportar essa temperatura. Esse banco, né, não teve resistência mecânica para segurar esse senhor aqui, plantando essa bananeira. Aqui esse helicóptero também parece que está entrando num processo de fusão aqui, um crash total. E aqui um exemplo, né, de um processo de fratura visualizada aqui numa inspeção visual muito bem feita. Então, são, de maneira engraçada, e também é interessante a gente verificar se esses equipamentos, esses materiais estavam sendo utilizados onde realmente deveriam, né? Nas suas aplicações para as quais foram fabricados. Por exemplo, essa cadeira aqui, ela não foi fabricada para suportar uma pessoa plantando uma bananeira, mas provavelmente, né, tem uma resistência mecânica muito pequena ainda assim. Enfim, o desempenho é o comportamento do material em determinada situação. O desempenho pode ser satisfatório ou não. Realizando os ensaios, o ideal é que a gente escolha os materiais que vão ter o desempenho mais satisfatório para determinada aplicação. O que são e qual a finalidade dos ensaios materiais? Vamos lá. A determinação das propriedades mecânicas de um material metálico é realizada por meio de ensaios. Geralmente, eles são destrutivos, mas existem os não destrutivos, nós vamos conhecê-los, pois promovem a ruptura ou inutilização do material. Isso quer dizer o quê? Os ensaios destrutivos normalmente utilizam uma amostra do material para poder realizar o ensaio, ou o próprio material. O fato é, o material que foi ensaiado de forma destrutiva não poderá mais ser utilizado. Mesmo que ele fique com uma marca muito pequena, enfim, não importa, o material utilizado em ensaio destrutivo, ele vai ser destruído. Ele não vai poder ser utilizado para nenhuma outra operação. Existem ainda os ensaios chamados não destrutivos, utilizados para a determinação de algumas propriedades físicas do metal, do material, bem como para determinar falhas internas que nós não veríamos, né? Aqui a gente tem um exemplo de um ensaio do tipo destrutivo, a gente está vendo aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. A realização de um ensaio de fabricação, vejam. Eu já começo aqui novamente. A gente tem um corpo de prova de tração sendo submetido a esforços trativos, né? Ele está sendo puxado para cima e para baixo, com a mesma velocidade, porém em direções opostas, e o objetivo é verificar o pescoçamento, como que esse esforço se aplica aqui, né, na área útil de teste desse, esse aqui é uma amostra, né, desse corpo de prova de ensaio de tração. Aqui a gente vê uma indicação de um tipo de campo magnético que vai passando através desse tipo de material. Quando esse material sofre uma ruptura,
o que a gente tem aqui é um campo de fuga, né, desses elétrons, quando atravessam, uma descontinuidade desse material aqui, desse campo magnético, ao atravessar essa região fraturada. Ensaios mecânicos, eles vão permitir a determinação de propriedades mecânicas do material expressas em função de tensão ou deformação, ou tensão e deformação. Tensões representam a resposta interna dos forças externos que atuam sobre uma determinada área de um corpo. Principais propriedades mecânicas dos materiais obtidos por ensaio. Resistência mecânica, representada por tensões, elasticidade, deformação no regime elástico, tenacidade, energia total necessária para fraturar o material, resiliência, capacidade de estocar energia no regime elástico e plasticidade, deformação no regime plástico antes da ruptura. O que a gente está vendo aqui nesse vídeo é um processo de cisalhamento, como, por exemplo, que é aplicado por uma ferramenta de corte durante o processo de usinagem. O que acontece quando a ferramenta de corte ela provoca, faz um fresamento ou um torneamento em determinado metal, é que ela provoca, faz o efeito de cisalhamento. Cisalha aqui atuando nos planos cristalinos, né, que a gente está vendo a entrada da ferramenta, e o material no campo atômico vai aqui acumulando, né, essas cadeias de estruturas cristalinas que vão sendo cisalhadas, arrancadas do material. Bom, a classificação dos ensaios mecânicos pode ser feita quanto à integridade, destrutivos e não destrutivos, e velocidade, os estáticos, parados, os dinâmicos, com movimento, e aqueles que têm carga constante. Os estáticos vão receber uma carga muito lenta, como, por exemplo, os ensaios de tração, compressão, dureza, torção e flexão. Os dinâmicos, carga rápida ou cíclica, como fadiga e impacto, e com carga constante, ela é aplicada ao longo do período, né? Vai sendo descarregada aos poucos, como, por exemplo, no ensaio de fluência. Os ensaios dos materiais, então, são classificados quanto à integridade geométrica e dimensional da peça e ao componente, ou quanto à velocidade de aplicação de carga, como a gente já viu. Com relação à integridade geométrica e dimensional da peça ou componente, os ensaios podem ser de dois tipos, destrutivos e não destrutivos, como nós vimos. Quanto à aplicação da carga, estáticos, dinâmicos e carga constante, como nós vimos também. Então, as divisões são essas. Ensaios destrutivos destroem o corpo de prova ou a peça, não destrutivos podem ser executados sem destruir a peça, para verificar defeitos internos, por exemplo, e quanto à velocidade da aplicação, estáticos, carga lentíssima sendo aplicada no ensaio, dinâmicos, quando a carga ela é rápida ou ela é cíclica, e constante, quando ela é aplicada de maneira constante, né, durante todo o ensaio. As propriedades dos materiais, as propriedades físicas, elas dependem basicamente da homogeneidade do material, de como essas estruturas estão desenvolvidas ao longo do material. O material isotrópico, agora a gente vai falar de dois conceitos super importantes de materiais isotrópicos e materiais anisotrópicos. O material isotrópico vai apresentar uma propriedade vai ter propriedades que se apresentam de maneira igual em qualquer uma das três direções cartesianas. Então, em qualquer ponto, direção X, Y ou Z, que eu faço um ensaio mecânico no material, em qualquer ponto eu vou encontrar os mesmos valores para qualquer uma das propriedades que eu testar. Se o material for anisotrópico, quer dizer que para uma dada propriedade tem uma variação em pelo menos uma das direções. Engloba grande parte dos materiais da natureza. Por quê, né, que a maioria dos materiais são anisotrópicos? Porque durante o processo de solidificação, muito provavelmente vão surgir descontinuidades no material, ou inclusões, por menores que sejam, né? Durante a realização de ensaios mecânicos, essas variações são encontradas. Normalmente, a gente realiza os ensaios mecânicos levando em consideração uma média dos valores das propriedades, né? Para já considerar que a maioria dos materiais terão um comportamento, mesmo que seja minimamente anisotrópico.
Então, aqui, né, a gente tem, nesse material, um plano de deslizamento que não é compacto e fechado, e aqui a gente tem vários planos de deslizamento no material, em direções num pacote fechado, né, numa região fechada. Então, é muito importante a gente verificar, né, as condições, entender o que é ser isotrópico e anisotrópico para os materiais, para aplicação, para ensaios de materiais e como as propriedades variam em materiais com relação à isotropia e anisotropia dos mesmos. Propriedades elétricas, né, não são exatamente o foco aqui da nossa aula de hoje, mas é importante que a gente conheça. Os materiais sólidos podem ser classificados de acordo com a magnitude da sua condutividade elétrica, em 3 grupos principais: os condutores, os semicondutores e os isolantes. Aqueles, né, cuja condutividade elétrica, aqui, ó, condutividade em Ohm vezes M na menos 1 de uma variedade de materiais à temperatura ambiente. Quando a condutividade a condutividade em Ohm vezes M na menos 1 for de 10 na menos 18 até 10 na menos 6, nós vamos estar falando de materiais isolantes, que vão desde o quartzo até o vidro. Se a gente estiver falando de materiais cuja condutividade vai de 10 na menos 6 até 10 na quarta, estaremos falando de semicondutores, como aqui o arsênio, galho, silício dopado até o grafite. Se a gente estiver falando de materiais condutores, 10 na quarta até a 10 na oitava de condutividade, a gente está indo do grafite, passando pelo manganês, ferro, prata e cobre. Então, aqui existe uma escala, né, que determina a variação, né, da condutividade do material, podendo classificá-los, né, em suas propriedades elétricas. As propriedades térmicas, quais são elas? A resposta de um material a um estímulo térmico com aumento ou redução da temperatura. Aí a gente está falando de uma propriedade térmica. O que acontece quando a gente muda a temperatura do material? O que pode acontecer? Uma variação dimensional. O material pode mudar de tamanho, né? Alterar o seu volume e as suas dimensões. Dilatação ou expansão térmica, quando ele recebe calor e a temperatura aumenta. Contração, quando ele perde calor, né? No caso da temperatura diminuir. Quando o calor é absorvido ou transmitido e durante a transformação de uma fase. Aí, quando a gente fala de fase, né, a gente está usando os conceitos de fase que a gente já conhece, de estado físico da matéria, e também quando a gente fala de fases cristalinas, né? Bom, um método descreve o correto procedimento para efetuar um determinado ensaio mecânico. Então, a gente não vai fazer um ensaio do nada, né? Ah, eu pensei no ensaio aqui e vou fazer. Existem normas para que os ensaios sejam realizados, para que os ensaios possam ser válidos, mesmo que sejam realizados por pessoas diferentes, em lugares diferentes, com objetivos diferentes. Se for o mesmo ensaio utilizado, tem que haver normas a serem seguidas para que o resultado que eu obtenho aqui, com um ensaio qualquer, seja o mesmo resultado que alguém obtenha lá do outro lado do mundo, fazendo o mesmo ensaio, para um material qualquer, o mesmo, né? Desse modo, seguindo-se sempre o mesmo método, os resultados obtidos para um mesmo material são semelhantes e reprodutíveis onde quer que o ensaio seja feito. O método de ensaio fornece ainda os requisitos exigidos para o equipamento que vai ser usado, além do tamanho e a forma do corpo de prova da amostra que vai ser ensaiada. O método de ensaio define também os conceitos importantes relacionados ao ensaio em questão e menciona como os resultados devem ser fornecidos em um relatório final. Até a maneira como eu vou expressar os resultados desse ensaio é padronizado, para que todos possam entender, mesmo que as pessoas, né, sejam de lugares muito diferentes, se elas seguirem as mesmas normas e relatarem os resultados das mesmas normas, todos poderão entender o resultado.
Para o mesmo ensaio, não há diferenças significativas entre os métodos das várias associações mundiais de normas técnicas. Todos eles procuram dar a mesma técnica de realização do ensaio. Aqui o que a gente está vendo na imagem são, por exemplo, né, tipos de corpos de prova usados em ensaio de impacto. Os tipos, né, as dimensões e a maneira, a forma desses corpos de prova, Sharpie tipo A, tipo B, tipo C, são normatizados. Normas informam como eles devem ser feitos para que a gente obtenha resultados nesses ensaios. E aqui a gente está vendo, né, diferentes corpos de prova para impacto, tração, e todos eles são determinados pelas normas que serão utilizados para a realização dos ensaios. Aqui um exemplo, né? Fabricação de um eixo de transmissão de potência de um automóvel, por exemplo, cuja sequência operacional a partir do tarugo de aço obtido pelo vazamento do metal líquido em molde é a seguinte. Bom, matéria-prima, tarugo de aço obtido pelo processo de fundição. Então, eu obtive um tarugo de aço que eu fiz, né? Aqui eu tenho o conversor, obtive o metal líquido lá, aí o conversor preparou o metal líquido, eu coloquei o material no meu molde, obtive um tarugo de aço e agora eu vou forjar esse tarugo de aço. Colocar esse tarugo de aço aqui numa forja, né? E aqui a gente está vendo uma forja provavelmente do tipo hidráulica, com a utilização do calor, e eu vou já modificar volumetricamente esse tarugo, a forma dele. Depois disso, o material vai para um processo de usinagem. Para quê? Para eu remover material excedente desse tarugo, para que ele obtenha as formas desejadas, né? Aqui a gente está vendo o Batman, né? Mas a gente está falando de um eixo de transmissão. O Batman está aqui só para a gente entender como que o processo, né, sai de um material bruto, que foi forjado, primeiro fundido, depois forjado, para dar uma forma final para ele. Então, depois disso, o nosso eixo, não o Batman, né, vai ser usinado aqui. Depois que o material já está forjado e usinado, ele vai para o tratamento térmico, vocês já sabem tudo de tratamento térmico, cujo objetivo é modificar as propriedades mecânicas do material, por exemplo, aqui no caso do eixo, né, oferecendo aí resistência mecânica, porém sem redução, né, da capacidade de absorver vibrações, porque um eixo vai precisar disso, e um tratamento termoquímico também, que pode ter o objetivo ali uma cementação, de aumentar a dureza superficial, ou uma nitritação, que pode até melhorar as condições de resistência à corrosão desse eixo. Bom, o que esses processos pedem? Quais são as propriedades que o material tem que ter para passar por tudo isso? Forjabilidade, usinabilidade, suscetibilidade a tratamentos. São as características desse processo. Para que ele passe por tudo isso, né, as características da aplicação, esses são os processos pelos quais ele vai passar, e ele vai ser utilizado, a aplicação em que esse eixo vai estar, vai exigir resistência mecânica, resistência ao desgaste, ductilidade. Então, esse eixo produzido aqui através de todos esses processos vai ter que me apresentar essas propriedades para ser utilizado como um eixo, senão o desempenho dele não vai ser bom. Então, é aí que as propriedades precisam ser mantidas até mesmo durante o processamento. É através, então, dos ensaios que a gente pode verificar se os materiais apresentam propriedades que os tornarão adequados ao seu uso. Olha só, a necessidade, então, de ensaios destrutivos consiste em quê? Para qualquer projeto de engenharia, é necessário conhecimento das características, propriedades e comportamentos materiais disponíveis para sua execução. A gente está vendo um material, né, que está passando por um processo aqui de forjamento a quente. O fabricante do material precisa realizar os ensaios nos materiais que ele produz para fornecer essas informações para seus clientes. A pessoa que produz, a empresa que produz, tem que me dizer, olha, esse material pode ser utilizado até determinado carregamento, ele tem uma determinada resistência mecânica, essas informações vêm com o produto, né? O fabricante tem que me dizer os resultados, né, as propriedades que ele tem. Estes ensaios são realizados sob condições específicas, definidas por normas internacionais, como a gente comentou, e no Brasil essas normas são editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que vocês já conhecem, decore salteado.
Na categoria dos ensaios destrutivos, estão classificados os ensaios de tração, dobramento, flexão, torção, fadiga, impacto, compressão e outros. O ensaio de dureza, que embora possa, em certos casos não inutilizar a peça ensaiada, também está incluído nessa categoria. O ensaio de dureza, Vickers, por exemplo, pode apresentar uma marquinha na peça tão pequena que parece que o ensaio nem aconteceu. Mas ainda assim, essa marquinha, ela está lá. E ela é um ponto de acúmulo de tensão. Então, o material precisa ser descartado. Aqui a gente tem, né, alguns movimentos dos ensaios, como eles funcionam. Um ensaio de torção, qual é esse movimento de torção, a tração, a compressão, cisalhamento, flexão, um ensaio de fadiga, né, quando o material ele é submetido a ciclos e variações de temperatura, e o ensaio de dureza, que precisa ser realizado, por exemplo, em ferramentas como essa, né, que não podem flexionar ou cisalhar durante a sua utilização. Não usem espadas, tá? Quando os ensaios visam controlar a produção de determinada indústria, eles são chamados ensaios de rotina. Esses ensaios podem ser efetuados em máquinas industriais, em laboratórios de análise, não necessitam de precisão muito grande. Em geral, admite-se um erro na máquina de até 1% para esses ensaios de rotina, como esses exemplos que a gente está vendo aqui, né? Já vamos falar um pouquinho. Entretanto, quando se pretende determinar propriedades mecânicas com finalidades de estudo ou pesquisa de materiais, devem-se utilizar máquinas mais precisas, que possuam aparelhagem de controle muito mais sensíveis que as comuns nos ensaios de rotina. Essas máquinas mais precisas vão estar nos laboratórios, né, de metrologia. Olha só, aqui a gente tem uma máquina que faz um teste de impacto num salto de sapato, importantíssimo, um teste de resistência à tração de um vergalhão, e aqui um teste de resistência à flexão de um determinado material que vai ser utilizado aqui em determinada aplicação. Então, esses são os ensaios de rotina utilizados na indústria. Ensaios mecânicos podem também servir para comparação de materiais diferentes, e juntamente com a análise química do material, avaliar, a grosso modo, a história prévia de um material desconhecido, sem a necessidade de um exame metalográfico, mais demorado, e com isso avaliar o tipo de material, o processo de fabricação e a sua aplicação possível. Aqui a gente está vendo, né, 3 brocas diferentes, uma broca de nitreto de titânio, aqui uma broca de aço cobalto, aqui uma broca oxidada aqui, escura, e uma broca de aço rápido. Todas elas, né, podem ser ensaiadas e a gente verifica com esse ensaio quais são aquelas que vão ter um melhor desempenho para determinada aplicação. Alguns dos ensaios mencionados permitem obter dados ou elementos numéricos que podem ser utilizados no cálculo das tensões de trabalho no projeto de uma peça. Outros, porém, fornecem apenas resultados comparativos ou qualitativos do material e servem para auxiliar ou completar o estudo ou o projeto. Então, é um dado a mais, né, esse tipo de informação. Ele sozinho não vai justificar a utilização de determinada peça. A especificação do material fornece os valores mínimos ou os intervalos de valores das propriedades mecânicas ou físicas que o material deve atender para a finalidade a que se destina. Algumas especificações ainda indicam, em muitos casos, as composições químicas, os requisitos metalográficos, os tratamentos térmicos necessários para serem conseguidas as propriedades desejadas. Outros dados importantes fornecidos pelas especificações dos materiais ao serem produzidos: tipo de acabamento da peça, maneira de acondicionamento, marcação e identificação da peça, número de corpos de prova a serem ensaiados, informações sobre a inspeção do material e, finalmente, os critérios de aceitação ou de rejeição do material. Para a especificação, pode-se verificar quais os únicos ensaios exigidos para o material, não havendo, então, a necessidade de se efetuar ensaios sem importância ou descabidos. Então, é importante ressaltar que a escolha de um ensaio mecânico não é aleatória, é específica, a gente não vai ficar gastando dinheiro com o ensaio desnecessário, né? Vai fazer o ensaio certo para determinar as condições certas para utilizar o material que a gente quer.
Sempre que é possível, deve-se procurar saber qual a especificação do material que se vai usar ou comprar, porque as informações já vão estar lá, né? A gente não precisa sair pesquisando tudo. Já compra um material cujas especificações sejam indicadas para a utilização. A fim, né, de que a gente possa realizar somente os ensaios e as análises que são necessárias, e não aquelas, né, que vão determinar o que já está determinado na especificação. Vamos lá. Uma propriedade material amplamente utilizado e conhecido é a força de um material. A gente fala muito, né? Até mesmo quando a gente não sabe exatamente o que quer dizer. Mas o que essa palavra significa? Ela pode ter muitos significados, né? Vamos ver mais de perto. Veremos um experimento muito fácil que fornece muitas informações sobre a força ou comportamento mecânico de um material chamado teste de tração ou ensaio de tração. Então, a força aqui, o resultado, né, da multiplicação pela massa e vezes a aceleração, ela vai, ou então, né, determinada em Newton pela carga elétrica, que multiplica a velocidade, que multiplica o campo magnético em Tesla por seno de θ. Ainda assim, a gente vai aprender, né, que existe um ensaio, que é o ensaio de tração, que vai nos ajudar a entender esse conceito da força. Aqui estão algumas normas técnicas, né, utilizadas pelos laboratórios de ensaio, e essas normas técnicas, elas podem ser obtidas através, né, dessas seguintes associações várias, entre outras, que nem estão citadas aqui. A ABNT, a STM, DIN, a FNOR, BSI, ASME, ISO, GIS, SAI, COPAN, entre outras, né, que a gente não colocou, não coloquei aqui, mas que também tem esse objetivo. Eu vou encerrar essa aula por aqui, vamos ficar, né, com a informação genérica sobre os ensaios destrutivos, e na próxima aula, aula 2, a gente vai falar sobre o ensaio de tração. Até mais! Ops, vou voltar. Beleza, vou parar de compartilhar minha tela aqui com vocês. Me achei. E na próxima aula a gente continua com a aula 2. Até mais, gente.